Convidá-lo a abrir a Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácias, dos Gálatas, né? São várias igrejas ali na região das Galácias, lá, dos Gálatas. Capítulo de número 5, verso de número 19 ao verso de número 21. Nós temos ministrado sobre vida plena no Espírito. Aprendemos sobre, dentro desse texto, o conflito entre carne e espírito, entendendo os 3 Is desse conflito: um conflito incessante, um conflito inevitável, um conflito interno. Pastor Tiago, no último domingo, ministrou, dentro da descrição das obras da carne, ele ministrou a metade delas, que foi a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, embriaguez e glutonaria. E eu vou ministrar hoje sobre a segunda etapa e os 8 outros pecados da carne, ou obras da carne aqui descritas. Gálatas capítulo 5, verso de número 19, diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que, vamos ler juntos? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mais uma vez essa frase, vamos dizer juntos: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Hoje nós vamos falar sobre os pecados que vamos dar o nome aqui de pecados sociais ou pecados de relacionamento. Ainda com a luz assim, eu gostaria só que você conferisse aí. Paulo ele divide em quatro esferas aí, em 4 categorias. As 3 primeiras obras da carne são relacionadas a pecados na área sexual, em que ele coloca prostituição. O que está escrito aí, os 3 primeiros? Vamos lá mesmo, tem versões diferentes, vamos lá? Prostituição, impureza e lascívia. Depois ele fala sobre pecados dentro da área de espiritualidade ou religião, ou alguns falam de superstição, que é idolatria e feitiçaria 2. Depois Paulo pega uma lista de 8 obras da carne, que são chamados de pecados sociais, ou seja, pecados a nível de relacionamentos entre pessoas, que é a inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções e invejas. Tudo isso no meu relacionamento com o próximo. E encerra com pecados relacionados aí à alimentação, né? Pecados pessoais, bebedices e glutonarias. Então, essa é a divisão que o apóstolo Paulo faz. E nós vamos falar rapidamente aqui sobre justamente os pecados na área de relacionamentos ou pecados sociais. Já é importante a gente entender que a forma como a gente lida com as pessoas pode nos aproximar ou nos afastar do céu. Não sou eu que estou dizendo, está ali. A Bíblia mostra ali 8, a maioria dos pecados, ali tem uma lista de 15. São 15 obras da carne. Aquela lista não é uma lista finita, ou seja, exaustiva, encerra, são só aqueles pecados. Não, ali, Paulo, tanto que o apóstolo Paulo fala ali, coisas semelhantes a essa. Ou seja, existem outras coisas, mas Paulo coloca essas categorias para a gente poder entender que tipo de coisas que nos afastam de Deus. E da maioria das coisas, está um grande destaque sobre pecados a nível de relacionamento com pessoas. São 15, dos 15, 8. Tem a ver com o meu relacionamento com pessoas. E relacionamento com pessoas é relacionamento dentro de casa, relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamento no ambiente de estudantil, relacionamento em qualquer nível. Contato com pessoas. Então, a forma como eu e você lidamos com as pessoas, falamos, tratamos, agimos, reagimos, pode nos aproximar do céu ou nos afastar do céu. Então é importantíssimo nós entendermos os princípios que carregam essa verdade. Que desenho é esse aí, gente? Quem pode? Fiz ali um... Tem cara de que fui eu que fiz, gente? Vocês são muito sinceros, né? Vamos lá, vamos falar mentira, né, pastor? Dentro da igreja, o pessoal fala, dentro da igreja não pode mentir, né? Em lugar nenhum. Mas vamos lá, é um prédio. Agradecer o Hugo aí, que fez esse desenho belíssimo aí.
Nós vamos fazer o lançamento dessa obra no próximo, estou brincando. Vamos lá. Imagine que esse prédio aqui é o 20º andar. Imagine que aqui é o 40º andar. Me responda uma coisa. Se uma pessoa cair do 20º andar, essa pessoa vai morrer? Sim, naturalmente. Se essa pessoa cair do 40º andar, uma outra pessoa, porque esse família já morreu ali, ela vai morrer, sim ou não? Sim. Qual dessas pessoas vai morrer mais? Tem jeito de uma morrer mais, outra morrer menos? Não. Todas elas vão morrer. Porque nós temos a tendência de classificar, às vezes, alguns pecados como queda do 40º andar. E achamos que outros são do 20º andar e não vai dar tanto B.O. Que tipo de pecado seria o do 40º andar na nossa mente, ou na mente de qualquer ser humano? Que tipo de pecado, hein, gente? Pecadão, vamos lá. Assassinato. Homicida. O que mais? Pessoa que rouba. A gente colocaria essa pessoa no 40º andar, sim ou não? Na nossa mente, na nossa concepção. Sim ou não, gente? Sim. Mas será que a gente colocaria nessa lista aqui um invejoso? E a pessoa que tem raiva, eu tenho ódio de alguém, não converso com fulano, eu sou inimigo de fulano. A gente colocaria aqui, não, esses aí parece que é de primeiro andar, pastor. Na nossa mente é assim, sim ou não? Não, aquele ladrão que o cara roubou, está preso, vai para o inferno. Agora, o camarada que tem ódio, e, o cara que tem, e aquele que tem um ciúme? E aquele que é da discórdia? O texto que nós lemos nos fala que seja idolatria, seja lascívia, prostituição, ou seja, inimizade, ódio, discussão, dissensão, ciúme, inveja, ambos vão ocasionar, tem o seu final como? Morte eterna. Todos eles. Ambos levam. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é qualquer pecado. O salário do pecado é a morte. Todo pecado é uma ofensa contra Deus e vai me distanciar de Deus, e se não confessado e deixado, vai nos levar à morte eterna. Porque o texto, ele é claro em dizer que os que tais coisas praticam, e no original grego, o praticar não é um ato isolado, por exemplo, como Davi teve de adultério, mas Davi teve um ato pontual, arrependeu, confessou e deixou. Pedro, ele teve um arrependimento genuíno em negar a Jesus, deu a volta por cima e mostrou o fruto do arrependimento. Então, falhas nós vamos ter, pecados nós vamos cometer, mas se torna uma prática, como o texto diz, os que tais coisas praticam, algo habitual. Eu confesso e continuo fazendo. Se isso é uma prática, não importa se você categoriza aí 20º ou 40º andar, o final está escrito a sentença: não herdarão. O reino de Deus que nós lemos e repetimos está para todos os 15. Para o idólatra, que põe lá a imagem e adora a um outro Deus, quanto também para o que tem ódio. Todos eles se enquadram dentro da perspectiva dos quais não herdarão o reino de Deus. Por que é importante a gente entender isso? Porque nós temos a tendência de aceitar alguns pecados na nossa vida, achando que tais pecados não vão nos conduzir ao inferno. Não vão nos conduzir à morte eterna. Não vão nos separar do reino de Deus. Então, o que o texto nos mostra: homicida não herdará o reino do céu, mas o invejoso também não herdará. É o que o texto nos diz com toda a clareza: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E por que é importante Deus inspirar, direcionar o nosso coração
a trazer nesses últimos 3 domingos, pelo menos um significado. Não dá para a gente mergulhar em cada uma dessas obras da carne. Talvez no fruto do Espírito a gente fala de cada um separadamente, dessas 15. Mas a gente precisa pelo menos entender, à luz da palavra, o que cada uma significa. Por que é importante eu entender o que significa glutonaria, como o pastor Tiago pregou aqui com tanta clareza, unção de Deus. O que significa feitiçaria, o que significa inimizade. É importante, porque uma frase que eu sempre carrego na minha mente é que a gente muda aquilo que a gente identifica. O primeiro passo da mudança é quando nós conseguimos identificar aonde está o erro. Já citei exemplos aqui mesmo da igreja, por exemplo, se eu sinto um cheiro de queimado, não adianta nada eu pegar o extintor e jogar aqui nesse contrabaixo, se o queimado está sendo lá no ar-condicionado. Então, para que eu possa trazer a solução certa, primeiro eu preciso fazer a identificação correta. Então, se eu conheço o que significa esse pecado e percebo que ele está na minha vida, é um presente de Deus me fazer eu identificar isso, é uma oportunidade para que eu possa confessar e dar a volta por cima e alinhar a minha vida com os céus. Uma frase que eu disse no final da ministração, no primeiro culto, é que se a gente quer viver algo novo dos céus, a gente precisa estar alinhado com esse novo na terra. A gente precisa preparar, a gente precisa estar preparado, senão nós não vamos viver esse algo novo dos céus no nosso coração. Então, essa lista, ela trata sobre 8. Eu vou escrever aqui. Alguém podia escrever para mim? Porque eu estou vendo que eu não estou com tanta unção. Nada. É só escrever uns nomezinhos aqui, Thay. Se quiser apagar aqui, escreve um, depois você levanta. Você vai fazendo atividade física aqui, subindo a escada. Inimizades. Vamos lá. Ele coloca para a gente 8. 8 aspectos. Você pode coloca aí para a gente, inimizade, discórdia. Inimizade e discórdia. Põe os dois, depois a gente vai pondo de 2 a 2 para você economizar as pernas aí. Vamos lá. Inimizade. O que seria, gente? É muito sério. O que a gente está falando aqui é muito sério. Trata da minha vida e da sua vida eterna. Fala da nossa vida na terra e trata sobre a nossa vida eterna. Está claro? Ok? Então vamos lá. O texto diz inimizade. Inimizade. Obrigado, Thay. Aí, ótimo. Aí, inimizade. O vocábulo grego, algumas versões, talvez a sua versão não está inimizade. A sua versão está ódio. Quem está com a versão de ódio aí? Alguém leu ali, ó, versão de ódio. Quem está com a versão de ódio? Dá só um sinal. Quem está com a versão de inimizade? O resto, ninguém trouxe a Bíblia. Só umas 10 pessoas estão com a ler a Bíblia aí. Né? Quem está com a versão de inimizade aí, gente? Quem está com a visão de ódio? Pessoal, eu vou levantar qualquer um que é o mesmo pastor. Vamos lá. Inimizade ou ódio. A palavra no original grego é ektrai, que significa justamente tanto um contra outro. Tanto inimizade quanto ódio. E o que significa isso na prática? É uma total aversão a uma ou mais pessoas. Então, avalie o seu coração. Inimizade, uma total aversão a uma ou mais pessoas. Ou seja, é quando uma pessoa, você não consegue nem ver uma pessoa que você está com raiva. Não, pastor, se fulano de tal passar numa calçada, eu passo, atravesso a rua e passo na outra. Isso é o que o texto está falando sobre inimizade. É uma aversão. Você não pode ouvir o nome dessa pessoa que já começa a te dar um trem estranho assim dentro do seu estômago, no seu organismo. Você não pode ouvir o nome dessa pessoa. Se você ouvir a voz dela, você já começa a suar frio. Você tem um ódio dela. Você tem uma aversão. Você tem raiva, um rancor profundo. E esse rancor, o nível de ektrai, de inimizades nesse texto, ele nos mostra que é um rancor, é um ódio profundo que a gente tem, a ponto de a gente desejar o mal para essa pessoa. Eu sei que ninguém aqui tem isso, mas eu vou ficar falando aqui, né? Desejar o mal. Não, mas podia estar errado, podia se lascar mesmo. Bem feito que aconteceu isso com ele. Você conhece gente assim? Não. Pois então, existem pessoas que têm esse sentimento pelo outro. Tomara que fulano morra. Tomara que fulano dê tudo errado para ele. E às vezes essa pessoa tem mal que ela começa a falar mal tanto dessa pessoa para provocar justamente isso. Isso é o que é o ódio ou a inimizade, segundo o ektrai na Bíblia.
seria o oposto dentro da própria palavra grega. O ektrai é a inimizade, o oposto é o ágape, que é o amor. O amor ágape é aquele que deseja o bem para o próximo. Ele quer o bem para a pessoa, ele manifesta cuidado com a pessoa. O ektrai quer o mal para a pessoa. E aí a gente começa a trazer isso para o nosso coração. Será que, como que estão os seus relacionamentos hoje? Existe na sua trajetória de vida algum tipo de inimizade estabelecida? Talvez na família, talvez algum nível de inimizade, irmãos em Cristo. Fulano senta lá na igreja, eu sento lá atrás, que no dia que ela vai no culto, eu vou no outro. Será que existe algum nível de ódio, de inimizade, com pessoas talvez da faculdade, da escola, do ambiente de trabalho? A gente precisa avaliar o nosso coração, porque esses estão como na queda, seja no 40 ou no 20º, no 40º ou 20º, dos tais não herdarão o reino dos céus. Como está os seus relacionamentos com as pessoas? Inimizade. O outro, a Thay já colocou ali, discórdia. O outro é discórdia. A discórdia é uma palavra, em algumas versões está escrito contendas, e em algumas outras versões está porfias. O que significa contenda, discórdia ou porfia? São discussões ou discussão entre pessoas, só que não no sentido de chegar a um objetivo, onde eu penso diferente, você pensa diferente, a gente precisa chegar a um objetivo comum, não. Mas são contendas. Palavras que são agressivas. Trazer para o nosso vocabulário, gente barraqueira. Gente, você conhece gente assim? A pessoa, no trabalho dela, ela tem confusão com alguém. Ela entra no ministério, tal, e ela arruma confusão naquele ministério. Ah, não, fulano está me perseguindo, não sei o quê. Aí ela vai para outro ministério, dá confusão de novo. Ela está na faculdade, na saúde, ela arruma confusão. Discórdia, a pessoa que o tempo todo está trazendo discórdia. Essa é uma atitude, essa é uma obra da carne. Eu achei interessante um autor que diz que a inimizade, a discórdia é como se fosse uma sequência do que é produzido pela inimizade. A inimizade é uma atitude mental de aversão ao outro. E a discórdia é uma manifestação, é um resultado, é uma manifestação externa dessa atitude mental de resistência ao outro. Ou seja, você grita, você discute, você cria confusão com a pessoa. Isso é o Eris. A palavra no grego é Eris, que era uma deusa chamada no tempo grego de Paulo, deusa da contenda, que levava a nível de morte e de violência. Por quê? Paulo tinha essa ideia do Eris. No mundo pagão, era um mundo que era dividido. O cristianismo é uma religião, vamos falar assim que cria o vínculo do amor, dos relacionamentos, do corpo, da comunhão, da unidade. Agora, o mundo sem Cristo, ele vive sob divisão, gente. Ele vive sobre discussão. É comum isso. Puxar o tapete do outro, se vai dar certo para mim. É você revidar, é você xingar, é você agredir. Eles contam isso, uma pessoa sem Cristo conta isso como vantagem. O fulano foi lá, tirar a onda, foi lá, juntei, quebrei todinho, não sei o quê. O cara xingou, tomou lá, toma lá, dá cá. Revidei, fiz isso e ainda conta como vantagem. Era o Eris. No tempo de Paulo, a deusa chamada deusa da contenda. Ou seja, de trazer essas divisões. E a gente precisa trazer isso para o nosso coração. Será que os ambientes por onde eu tenho passado, eu tenho construído pontes ou cavado abismos? Pensa, os lugares por onde você trabalhou, você construiu pontes ou cavou abismo? As igrejas, talvez você fez parte de outras igrejas que você passou, você construiu pontes ou você cavou abismos? Na sua casa, você é uma pessoa que sempre gera um ambiente de confusão, de discussão, de discórdia. Ou você é um construtor de pontes, um pacificador. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado não é uma pessoa que gera discórdia, barraqueiro. Bem-aventurados são os pacificadores. Os pacificadores, não é um camarada zen, não, só. Não é nesse sentido, é que gera paz, é que promove paz. O ambiente onde ele está, ele traz a paz e não a confusão.
Então, inimizades, discórdia, tá? Por gentileza. Vou anotar mais 2 aqui para a gente poder acelerar. Ciúmes e ira. Pode colocar 3, tá? Que a gente já corre já. Pausa o horário ali. Ciúmes, ira e egoísmo. Ciúme, gente, também. Está aí na sua Bíblia? Deixa eu ver aqui. Confere aí. Inimizades, porfias e ciúmes. Graças a Deus aqui não tem nenhum namorado, ciumento, esposo. Sentimento de posse da outra pessoa. Dos quais não herdarão o reino dos céus, está a palavra ciúmes. E no original grego, essa palavra ela é zelos. O zelo, ele tem tanta vertente positiva. No zelo, por exemplo, até a palavra de Deus usa essa palavra zelos, de relação de Deus com o homem, no sentido de zelar pelo homem, quanto do homem para com Deus, do zelo pela sua casa me consome. Mas é aquele zelo positivo que o autor está trazendo como obra da carne, é um sentimento, é uma emoção negativa que queima e que destrói relacionamentos, que sufoca. A pessoa tem uma obsessão. Na verdade, ela tem uma insegurança pessoal. Ela tem uma baixa autoestima. E ela faz com que isso se torne um sufoco, a sufocar a pessoa. A Bíblia fala que pessoas como essas, doentes, que têm um ciúme doentio dos tais, não herdarão o reino de Deus. Provérbios 6,34 diz assim: o ciúme desperta a fúria do marido. Estava escrito na Bíblia, sabia? O ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Então é uma coisa maligna. Um ciúme doentio é uma coisa maligna. Não é uma questão de cuidado, de zelo, mas é obsessão. Está dando para entender, gente? É aquela obsessão em que você faz essa pessoa única posse, uma posse sua. Então tem pessoas, gente, que por causa de ciúme mata. Sim ou não? Mata. Olha para você ver como que é maligno. E nada acontece, gente, da noite para o dia. A pessoa não acordou hoje e falou assim: nossa, agora estou com ciúme mesmo, vou matar, né? Aquilo vai criando raízes. Aquilo vai criando, as raízes vão aprofundando dentro do nosso coração. Eu tive uma triste experiência, os meninos quiserem vir, uma triste experiência no seminário. O seminarista que estudou comigo, ele era um seminarista que morava na própria cidade lá, ele morava em Cianorte mesmo. Ele era de uma igreja presbiteriana renovada, menino de Deus. Esse menino estudando comigo no 2º ano, ele começou a namorar uma moça da igreja dele. Porém, essa moça tinha saído de um relacionamento, também dentro da igreja, há pouco tempo. Né, passou tudo direitinho, aí eles começaram a namorar e tudo certinho, ok. Só que o ex-namorado dela tinha um ciúme doentio, um ciúme doentio, e não aceitou o término daquele namoro. O cara tinha uma obsessão louca. Até que, com muita tristeza, eu relato isso, né, na minha sala, esse menino saiu num sábado, foi para o culto, comeu um lanche com a namorada. Quando ele estava chegando em casa, esse menino, o ex-namorado dela, ardendo em ciúme, passou de moto na porta da casa, quando ele estava entrando na casa, e alvejou tiros nele. Infelizmente, esse colega meu de seminário, meu 2º ano de seminário, morreu. Por causa de ciúme de uma outra pessoa. Menino de Deus. Mas por causa do ciúme do outro, doentio, enlouquecedor, o cara teve a capacidade de matar alguém. Então a gente precisa cuidar, porque isso é coisa maligna no coração. E quantos casamentos não conseguem respiração, o cara não consegue viver bem, um ambiente harmonioso, por causa desses ciúmes louco. Então, se há um ciúme, você precisa avaliar o seu coração. Tanto o marido precisa não dar motivos para que a esposa também não tenha ciúme, namorado, vice-versa. E também avaliar o seu próprio coração, que às vezes é uma insegurança, uma baixa autoestima, talvez um trauma do passado, que você precisa resolver dentro de você. Mas não deixe isso criar vínculos, raízes da sua alma, porque isso apodrece, isso mata o coração do homem. Então às vezes você tem morrido por dentro.
uma segurança louca que você tem com você mesmo. E aí, essa insegurança na sua mente, você sufoca o outro. Amizades e tantas outras coisas. Ciúmes. Ira. Ó, ficou até bonitinho aqui. Ira. Essa ira, tem duas iras no texto bíblico. Todos os dois são considerados pecados. Uma é orge, na verdade é O-R-G-E, transliterando do grego para o português. Esse orge, que a Bíblia fala que também é uma ira, que não é essa, é uma ira que é aquela revolta, que chega a ter um sentimento, é uma ira crônica e duradoura. É aquela pessoa que aquela ira profunda no coração da pessoa, sabe? Que rancor, aquele ódio, aquela ira, aquela revolta. Uma pessoa, essa ira orgue é uma ira de pessoa que é sangue frio. Sabe que a pessoa que é sangue frio? Ela é irada, igual aconteceu com Saulo, né, diante do Estevão. Consentiu com a morte, sangue frio. Irado contra os cristãos, Paulo naquela época. Sangue frio. Essa é a orgue. Essa ira que gera essa aversão, que gera realmente essa crônica duradoura. Agora o tumós é uma explosão de ira. São acessos de raiva. Ou seja, enquanto um fala de um temperamento sangue frio, que a gente pode dizer, o outro fala do temperamento do cara que é sangue quente demais, ou da mulher que é sangue quente demais. Que também é pecado. Nas obras da carne que gera isso aqui, está essa ira. O tumós. Que é essa ira com acessos de explosão de raiva. Que gera às vezes violência em palavras, gera violências em atitudes. Traduzindo para o nosso português coloquial, é a pessoa que tem um pavio muito curto. É uma pessoa explosiva. É uma pessoa que se ira facilmente. Se buzinar, ela já está xingando. Se a pessoa fala um A, ela já... tudo para cima do outro. Ela é uma pessoa o tempo todo... Ela está o tempo todo num campo de guerra. Não tem um dia, às vezes, que passa em paz. Nos ambientes, no dia dela. Todo dia ela tem acessos de raiva. Acorda, sai cachorro! Teu cachorro não está sabendo de nada, sai. O menino, esposa. Pessoa que vive assim. Lembra que são as coisas que praticam. Estou falando de comportamentos pontuais. Mas são acessos de iras. Essas iras explosivas, esses acessos de raiva. Isso, gente, é maligno. Primeiro que não nos faz parecido com Jesus, porque Jesus era manso e humilde de coração. E que também as bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Então não nos faz parecido com Jesus. Então a nossa vida espiritual já está meio perturbada, conturbada. Já não mostra que a gente tem fruto do Espírito e nem está com o Espírito. Porque um dos frutos do Espírito é justamente o domínio próprio, ou a longanimidade. Então mostra para a gente que a nossa vida espiritual está conturbada. A nossa vida física está um problema. Porque quando uma pessoa tem acessos de raiva constante, o seu organismo não foi criado para viver assim, em extremo estresse o tempo todo. Você tem esses mecanismos que liberam adrenalina em você para situações específicas. Está acontecendo ali, o cachorro sai, aí o seu organismo trabalha liberando para aquele momento. Mas tem gente que vive o tempo todo em situações de estresse. Isso está te adoecendo. Fisicamente, emocionalmente, relacionalmente. Porque quem é que gosta de viver com pessoas que falam assim, ixi, pode falar, tu tem medo de falar coisa com esse menino, com esse, sei lá, daqui a pouco ele vai me dar uma patada aqui, vai xingar, vai cuspir fogo. Então, atrapalha espiritual, físico, emocional, relacional. E tem mais coisas prejudiciais aí que tem impacto eterno. Se isso foram coisas que perduram no nosso coração. O outro é o egoísmo. Eu vou caminhar já para o nosso encerramento aqui. Tá, pode colocar os outros por fineza, a gente já encerra. Coloca aqui para mim, por gentileza. O egoísmo já colocou, só está faltando mais 3 aí que a gente vai deixar. Coloca divisões, o dissensões é uma palavra mais complexa, mas coloca divisões, facções e invejas. Pronto. E a gente encerra aqui. Gente, está dando para entender? A gente precisa entender cada um deles, porque eu mudo aquilo que eu identifico. Então eu preciso observar, gente, está acontecendo nos meus relacionamentos, algum desses, tá rolando um BO em algum desses pontos aí. Isso, gente, é manifestação linda do amor de Deus por nós. Quando Deus nos chama, assim, ajusta
as nossas rédeas. Porque se Ele não amasse, Ele podia deixar ali, ó, a gente cometendo aqui esses pecados e indo para longe dele. Mas quando Ele nos mostra, isso é uma manifestação. Filho, eu te amo. Eu te amo, eu quero que você esteja alinhado aqui, porque tem muita coisa que eu quero fazer na sua vida. Eu acho lindo aquele texto de Josué 3,5, quando Josué ele assume a posição de Moisés. E ele vai se tornar um agente de Deus ali para conquistar a terra prometida. Antes dele viver o primeiro milagre, daqueles milagres do sol parar, a rotação da terra parar, a muralha de Jericó cair, o rio Jordão se abrir, como foi a semelhança do mar vermelho. Antes dele viver tudo isso, Deus dá uma ordem para ele dizendo assim, ó, Josué 3,5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Diga comigo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Olha que lindo, a santidade, a santificação, ela precede a manifestação do sobrenatural de Deus. Santifica primeiro, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Então se prepare, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Só que você precisa se santificar, você precisa estar alinhado com o céu. Isaías 59 diz que a mão do Senhor, gente, não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, o que Deus está falando através de Isaías é, gente, ei igreja, ei povo, a minha mão está estendida. Imagina a mão de Deus sobre a nossa vida, está estendida, e os meus ouvidos não estão surdos, os meus ouvidos estão abertos, eu estou atento a cada palavra. Aí o verso 2 fala assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados, a gente precisa alinhar, a gente precisa romper com essa ponte, confessar, deixar. Se a gente confessar, meu irmão, ninguém vai segurar o que Deus tem para fazer na sua vida, na sua história e através de você. O sobrenatural, os rios Jordões vão se abrir, as muralhas de Jericó vão cair, o Senhor vai mover céus e terra, e o sobrenatural vai acontecer. Pastor Tiago, todas as biografias que você já leu de avivamento que aconteceu na história são precedidas de santidade e de oração. Todos, as pessoas alinham o coração, e elas começam a buscar em oração, e aí elas começam a viver o avivamento dos céus da terra. Então é isso que Deus está nos dando como presente nessa noite, a gente alinhar o nosso coração, e hoje em especial, nos nossos relacionamentos. Então o egoísmo é quando a pessoa só se preocupa com si, ela não dá atenção para o outro, para a necessidade do outro. É uma pessoa que não tem altruísmo, é só o interesse dela e as coisas delas, é cuidar dela, e ela não se coloca à disposição dos seus dons, talentos e nada, em prol do outro. O egoísta está na mesma lista do idólatra. O egoísta está na mesma lista do lascivo, do cara que comete a lascívia, a impureza, a prostituição. Então as pessoas egoístas não têm tempo para o outro. E aí isso só vai criando esses vínculos, só vai aumentando. São as divisões, onde pessoas, gente, tem que ter muito cuidado com isso. Criam grupinhos para falar mal do outro. E às vezes isso acontece mesmo dentro do povo de Deus. Cria facções, divisões, que é o mesmo, é como se fosse a formação de quadrilhas, facções. Não, o negócio só vai criando, começa aqui com a atitude mental e só vai agravando. Reúne com o grupo, faz grupo de WhatsApp, faz grupo de gente, reúne para falar mal do pastor, para falar mal do líder, para falar mal de fulano. Meu Deus do céu, isso é obra da carne. Divisões, facções, está aí, ó. São coisas que vão nos afastar do céu, porque o objetivo, o chamado de Deus é para a gente estabelecer comunhão. Eu oro todas as semanas, como o Gideão da torre de oração. O primeiro alvo da nossa torre de oração, que são 7, quem é Gideão da oração, fez o curso, sabe. O primeiro alvo é orar pela unidade da igreja, e por avivamento eu começo a orar pela unidade. A unidade no meio da liderança, a unidade dentro da família, a unidade nos relacionamentos. Então não seja você criar montinho, seja no ambiente de trabalho, seja eclesiasticamente falando na igreja, seja no ministério, contra pessoas, porque você está se distanciando do céu. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Porque isso tudo, gente, está conectado. Porque isso é egoísta, você quer saber só os seus próprios endereços, suas próprias ideias. Vai divisões, vai facções e vai inveja. Inveja está na mesma lista das impurezas, das bebedices, das glutonarias, que é o sentimento de descontentamento pelo que o outro tem.
O outro conquista as coisas que talvez você não conseguiu e você fica triste. A gente precisa fazer um check-up no nosso coração. O camarada comprou um carro zero, o camarada comprou uma casa própria, e ao invés disso gerar alegria no seu coração, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um camarada que você admira, sei lá, em vez de gerar alegria no seu coração, você começa a se entristecer. Oh, que imenso, hein? Você quer saber quem são seus verdadeiros amigos? Conte vitórias que você tem e olhe nos olhos dele, vê se ele celebra com você. Isso é amigo de verdade. Agora o cara que vê você crescendo, ele se entristece, isso é um invejoso que entrou na sua história. O invejoso, ele é descontente pelo que o outro tem. Eu sempre digo isso, entendo como a verdade, que às vezes é muito mais fácil a gente chorar com os que choram. O grande desafio é a gente se alegrar com os que se alegram. Às vezes a gente chora com uma pessoa que está passando uma situação desafiadora, mas às vezes a gente não consegue celebrar com genuinidade no coração uma pessoa que está vivendo um crescimento, está vivendo algo. E a Bíblia diz em Provérbios 14:30 que a inveja, ela apodrece os ossos. A inveja, gente, é uma ingratidão, uma declaração de ingratidão contra Deus. Por quê? Você não está feliz com o que o outro tem e está ingrato com o que Deus tem te dado. Mas nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, o que vai governar o nosso coração, os nossos relacionamentos, não são as obras da carne, mas vai ser o fruto do Espírito. Vai ser crucificar a carne, é andar no Espírito, é ser cheio do Espírito, é fluir no Espírito Santo, como revelar de fato o caráter de Cristo em nós. A imagem de Cristo em nós. O que o povo está cedendo, gente, não são por isso aqui é coisa que o mundo faz, ó. Mas o cristão não. O cristão, ele reflete Cristo. Ele manifesta o amor, ele manifesta perdão, ele manifesta alegria pelo sucesso do outro. Ele é aquele construtor de pontes, ele é o pacificador. E eu quero declarar que você assim será na sua casa, nos ambientes por onde você passar, com as pessoas que você conectar. Você vai ser esse reflexo do caráter de Cristo, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de entender coisas que talvez estão ferindo a nossa caminhada com Deus, mas tendo a oportunidade de também entender que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E a boa notícia, Lamentações já nos deu: a misericórdia do Senhor não tem fim. Inclusive nesse domingo já se renovou. Então não importa se você é um camarada estressadinho, se você é a menina estressadinha, ou o ciúme está matando o seu coração, ou se você já promoveu, está com ódio, mas hoje, se você confessar e deixar, vem um novo tempo sobre a sua história, vem um novo tempo para fluir, não só em você, mas através de você. E ser cuidado de Deus. Como estão os seus relacionamentos? Como está o ambiente da sua casa? Responde aí, marido, para o seu coração. Será que tipo de pessoa você tem sido no relacionamento conjugal? A confusenta? A ciumenta? Ou ciumento, confusento? Quem tem sido você no relacionamento conjugal? Não é esse o projeto de Deus para a sua vida. Deus criou família, e Ele não cria família para ser fracassada. Deus cria família para ser bem-aventurada. Eu sei que não existe família feliz, mas existe família saudável. Não existe casamento, não existe casamento perfeito. Não existe família perfeita, o que eu queria dizer, mas existe família feliz, saudável. Não existe perfeito, mas existe feliz, porque a palavra diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Essa é a promessa de Deus que eu declaro sobre o seu casamento, declaro sobre o seu relacionamento de filhos com os pais, de pais com os filhos. A gente entende, o diabo vai o tempo todo tentar jogar essas artimanhas, essas obras da carne dentro da sua família, porque se destrói a sua família, se destrói o seu casamento, ele destrói a igreja, ele destrói a sociedade, ele destrói a sua alma, ele destrói a sua história, porque a família é essa base. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar, esposos e esposas, o Senhor está realizando um renovo sobre corações, sobre lares aqui em nome de Jesus, sobre alianças. Filhos em relação aos pais, pais, o Senhor vai converter o coração dos pais para com os filhos. E se porventura tem alguém na sua mente que o Espírito de Deus está trazendo sua mente no seu coração hoje, e você precisa
procurar, que você precisa, ou talvez liberar perdão. Que você nessa noite tome essa decisão. Que você aproveite essa oportunidade agora para alinhar o seu coração com os céus. E não tem nada que vai parar tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida e para a sua história, no nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. E eu quero que você agora, com toda devoção a Deus, com todo temor a Deus, fizesse um check-up no seu coração em relação aos seus relacionamentos. Tem filhos que precisam pedir perdão para mães. Não importa o que sua mãe fez no passado. Honre o ventre que lhe gerou. O Senhor não te abandonou, o Senhor cuidou de você. Pode até a mãe esquecer do filho que mama, mas o Senhor jamais esqueceu de você. Ele quer usar essa dor. Ele quer usar essa dor para você curar outros jovens. Ele quer usar essa dor para que seja bálsamo, seja remédio em outras famílias. Libere perdão, honre o ventre que lhe gerou. Libere perdão para os pais. Em nome de Jesus, o Senhor está trazendo um novo significado sobre a sua mente, sobre o seu coração. Está dizendo: filho, todas as coisas cooperam para o bem. Eu conheço o seu coração, eu te chamei. Quando você alinhar isso, se prepare para aquilo que eu vou fazer através da sua vida. Pode louvar o Senhor, pode cantar ao Senhor. Deixa o Espírito de Deus fluir nos corações. Coloca para fora. Coloca para fora. Pessoas que te feriram, pare de carregar esse defunto. Esse assunto que já era para estar enterrado, e você está carregando isso na sua mente, está carregando isso na sua história, está te impedindo de viver tantas coisas em Deus. Comece a liberar perdão, lança esse ódio por terra. Deixa o amor de Cristo, que te perdoou por algo muito maior, que são os seus e os nossos pecados. Meu irmão, deixa o amor dele invadir o seu coração, encher o seu coração, quebrar essas cadeias. Eu quero fazer, não faço. Pare! Eu quero esse sim, acabo prometendo em meu ser. Pare de culpar pessoas. Pare de culpar pessoas pelas dores que você viveu. Comece em nome de Jesus a receber o bálsamo, a receber a cura. Já foi vendido como escravo. Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante, se tiver alguém aqui nesse ambiente que você precisa liberar perdão, já sai do seu lugar. Ou pedir perdão, sai do seu lugar e começa agora a viver essa palavra. Jesus está queimando corações aqui, está te preparando para o novo, te preparando para o novo. Alinha. Oh glória, tem cura para o seu coração. Vai na força do Espírito, meu irmão. Não espera o sentimento. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Haja. Você foi perdoado. Perdoe o seu esposo, perdoe a sua esposa, perdoe o seu irmão em Cristo. Satanás está sendo vencido dentro desse ambiente agora. Está sendo vencido em lares. Ele reinava na sua casa, mas nessa noite o perdão liberado. Recanto priaço. O perdão liberado está trazendo um novo ambiente para a sua casa, um novo ambiente para o seu casamento. Receba do toque. Há um poder de Deus sendo manifesto. Não me deixo sem tua presença. Toque em mim. Você vai, glória, você vai sentir as cadeias quebrando e o Espírito de Deus te enchendo.
Você vai recebendo a presença dele. O perdão é liberado. O seu coração se prepara, porque vai descer a glória, a presença, o poder, a graça de Deus sobre a sua vida. O seu chamado vai fluir. Oh glória. Se Deus toque sobre a tua igreja, levanta a tua mão ao céu se você desejar. Receba o toque do Espírito. Receba o toque do alto. Receba do poder do alto. Receba de um novo tempo. Se lance. Por você mesmo você não vai conseguir, mas no poder do Espírito, Deus preparou esse ambiente nessa noite. Deus preparou esse ambiente nessa noite, porque por você mesmo, no natural, não vai acontecer e não iria acontecer, mas Ele preparou todo o ambiente nessa noite, porque Ele começa um novo ciclo. Um novo ciclo sobre o seu ambiente, da sua casa. Um novo ciclo sobre o seu casamento. Um novo ciclo sobre o relacionamento de pais com filhos. Um novo ciclo sobre o relacionamento de filhos com os pais. Um novo ciclo de relacionamentos dentro da casa dele. Tem gente que está falando: eu fui injustiçado, pastor. Eu fui injustiçado. Você não sabe o que eu ouvi. O Senhor sabe o que você ouviu naquele lugar. O Senhor sabe que você foi injustiçado, mas Ele é o Deus que é a tua justiça. Ele é o Jeová de Sidequeno. Ele é o Deus que permitiu isso para algo maior ser gerado através da sua vida. Você vai curar outros. A sua ferida, oh glória, não vai adoecer outros. A sua ferida vai curar outros. Sim, sim, a sua ferida recebe bálsamo e vai se tornar cura para outros. Para outros, estão se tornando cicatrizes, não serão feridas abertas. Eu sinto bálsamo de Gileade, bálsamo de Gileade, bálsamo de Gileade. Feridas abertas sejam estancadas. Feridas abertas sejam estancadas. Feridas abertas sejam estancadas. A dor vai sumir. Lamantou. Você vai ver só a cicatriz, mas a cicatriz é testemunho. A cicatriz é para você testemunhar. Eu não sinto nada demais, porque a minha ferida foi curada. Aconteceu isso. É para outros serem transformados. Deus vai levantar Josés aqui, injustiçados, que vão pagar injustiça com amor. Deus vai levantar José e foram injustiçados na família, mas se vai pagar injustiças com amor. Receba o perdão completo. Você pode declarar isso. Completo, completo, completo. Vamos encerrar declarando isso bem forte, com todo louvor. O teu perdão, receba do perdão. O seu perdão é completo. Oh Jesus, o teu perdão é completo. Oh aleluia. Oh, só quem está sendo sarado, abra a tua boca. Só quem está sendo sarado, exalte aquele que cura. Só quem está sendo sarado, exalte o Jeová Rafá. Ele sara minha alma. Oh, Ele sara. Oh Jesus. Começa a levantar uma adoração a Ele. Começa a levantar a tua voz de adoração. Começa a levantar a tua voz de adoração. Uma coisa. Receba do renovo. Receba do renovo. Receba do renovo. Todo aquele lugar de cura. Deus está dizendo: ó, eu te trouxe para o Betesda nessa noite. Eu te trouxe para o Betesda, o tanque de Betesda.
O que estava te paralisando, ó, recalamaça, o que estava te paralisando há anos, hoje o anjo movimenta as águas. Jesus chegou, e aqui é o teu Betesda essa noite. Você vai sair daqui levando o teu leito, você vai sair daqui declarando a cura. Ele te trouxe para o Betesda, racantou pra sala. O Espírito Santo, bálsamo do céu, movimenta as tuas águas. Deus está indo lá na alma. O Senhor está indo no passado, dizendo: filho, estou te libertando do passado, o que te impedia de andar durante anos. Hoje, você entrou no Betesda de Deus. Hoje você entrou, e o Espírito de Deus está te levantando, está te levantando, está te levantando, está te levantando. Erga a tua cabeça, está te levantando. Seja levantado por Ele, seja erguido por Ele. Eu sinto o fogo de Deus. Vai lastrar, vai fluir. É uma cura na alma. Oh. Cadeias. Nós declaramos, você pode declarar isso. Quebrar. Oh, Jesus. Cadeias. Sua casa. Estenda sua mão para sua casa e declare isso. Cadeias quebrar. Vai quebrando, Jesus. Mais uma vez, declare essas cadeias quebrando a sua casa. Cadeias quebrar. Não. Isso, mais forte. Lá não vai prevalecer discussão, inimizade, violência, ira, não. O Senhor vai gerar ambiente de amor, de graça, de presença, de poder, de milagres. Oh, se você ouve pela fé, Jesus. Ouço famílias levantando. Oh, glória. Diabo achou que ia destruir sua família. O céu está levantando, está abrindo um novo horizonte. Celebre. É, Jesus. Você está sentindo mais leve, meu irmão? É porque os grilhões caíram no reino espiritual. Pelo perdão e poder do sangue de Jesus. Ele te ama. Você pode celebrar Ele, aquele que te ama, liberta, vivifica, transforma, cura, restaura, ativa, chama, dirige, conduz, enche, transforma, redime. É o poder do nome de Jesus. Oh, aleluia.
Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, que conhece a nossa história. Muito obrigado, Deus, que entra no nosso coração, muda todas as coisas, arranca os lixos, ó Deus, que no decorrer da nossa história foram lançados e estão, ó Deus, gerando vermes. O Senhor vem e limpa, o Senhor vem e arranca, o Senhor vem, ó Deus, e limpa toda a casa e nos enche da Tua presença. Nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, Te agradecer pela Tua graça. Que o Senhor, ó Deus, venha nos dar uma semana, ó Deus, conduzida em detalhes pelo Teu Espírito Santo. Os nossos relacionamentos sejam marcados, ó Deus, pelo amor do Senhor. As pessoas venham ver Cristo, ó Deus, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas expressões. Que a nossa vida seja controlada, o nosso temperamento governado pelo Teu Espírito Santo e para a glória do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada vida, sobre a nossa família e sobre a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Dizemos juntos. Você pode aplaudir o Senhor com gratidão, com celebração. Dê um brado, dê um aí, dê um glória, dê um aleluia.